Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Luana, aqui do canal Sora Me Ajuda, e esse vídeo é para você, aluno, aluna, que quer resolução de exercícios de sujeito. Tipos de sujeito você vai aprender de uma vez por todas. Fica comigo até o final desse vídeo. Mas antes desse vídeo começar, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nada. E quando ele acabar, eu quero ver o seu like e o seu comentário aqui embaixo. Então, nesta aula, nós vamos ter exercícios de sujeito, tipos de sujeito. Então, fica comigo até o fim dessa aula para você ver exercícios de sujeito simples, composto, desinicial, indeterminado e oração sem sujeito. Você vai entender na prática como analisar. E para a gente começar, vamos fazer pequeno momento de relembrar. Se você quer entender um pouco mais a fundo, você vai clicar no card que está aparecendo aqui em cima agora e você vai assistir o nosso vídeo de sujeito e predicado completíssimo para você entender de uma vez por todas. Aqui é uma breve revisão. Então, quando a gente está falando de sujeito na voz ativa, a gente está falando de sujeito quem faz a ação, né? Quem realiza a ação dentro da minha oração. Eu tenho 5 tipos de sujeito. O sujeito simples é aquele que tem um núcleo só. Ai, Luana, mas eu não lembro o núcleo. Você vai voltar nesse vídeo que está aparecendo aqui em cima para você entender a fundo. Então, sujeito simples, eu tenho um núcleo apenas. Nessa nossa frase, né? Minha mãe fez um bolo, o nosso sujeito é o minha mãe. Minha mãe fez um bolo, dessas duas palavras, minha e mãe. Qual que guarda o sentido do meu sujeito? É a palavra mãe. Geralmente, né? Geralmente. Ai, mas professora, foi diferente na frase, você falou que tá desse jeito. Geralmente é um substantivo, beleza? Geralmente. O sujeito composto, a gente tem 2 ou mais núcleos, né? Na frase, minha mãe, meu pai e meu irmão fizeram um bolo, eu tenho como sujeito minha mãe, meu pai e meu irmão. Mas os núcleos são mãe, pai e irmão. Então, são 3 núcleos, é o que a gente chama de sujeito composto. Então, 2 ou mais núcleos, sujeito composto. Beleza, legal, muito bom. Agora a gente tem o que a gente chama de sujeito oculto, ou ainda sujeito desinencial, ou ainda sujeito elíptico, né? Que é aquele tipo de sujeito que a gente descobre a partir da desinência do verbo. Por isso que ele se chama desinencial. Ou elíptico, porque esse pronome está subentendido, assim como na elipse. Ah, eu não sei o que é elipse. Vai clicar no vídeo que está aparecendo aqui em cima para você aprender o que é elipse. Então, o sujeito oculto é aquele tipo de sujeito que eu sei quem fez a ação a partir da desinência do verbo e do contexto em que ele está inserido, né? Então, eu fiz aqui, fiz um bolo. Como é que eu sei que fiz um bolo? Quem fiz um bolo? Eu. Olha que legal. Eu fiz um bolo. Não existe ele fiz um bolo, você fiz um bolo, tu fiz um bolo, nós fiz um bolo. Isso não existe. Então, a gente sabe que é o sujeito aí, né? O sujeito oculto. Eu, porque o verbo aí, na forma como ele está conjugado, fiz, ele está conjugado a partir da primeira pessoa do singular. Eu fiz um bolo. Se fosse fizemos um bolo, aí sujeito oculto nós fizemos um bolo, certo? Ah, mas fizeram um bolo, não é eles fizeram? Aí vai depender do contexto. Vamos pensar no sujeito indeterminado. Vamos lá, o nome dele, né? Sujeito indeterminado, aquele que não se pode determinar, porém ele existe, tá? Então, é quando eu não sei quem fez a ação, mas alguém fez. Esse alguém, eu não sei se é uma pessoa, 2, 3, 10, 25. Alguém realizou esta ação. Então, por isso que ele é indeterminado. Então, aqui, por exemplo, roubaram o meu estojo. Quem fez isso? Você saiu para o intervalo, chegou lá, seu estojo não estava em cima da sua mesa. Alguém pegou. Você sabe quem pegou? Foi o Joãozinho, a Mariazinha, ou sei lá quem. Você não sabe se foi a sua turma inteira.
Então, o que você sabe é que o estojo não sumiu sozinho. Alguém roubou o estojo. Então, é indeterminado. Alguém fez isso, mas você não sabe quem, né? Então, roubaram o meu estojo. Agora, como é que eu vou diferenciar sujeito oculto do sujeito indeterminado? A partir do contexto. Se pelo contexto você puder determinar quem é esse eles, tá? Aí você tem sujeito oculto. Se você não pode determinar quem é esse eles, se é uma incerteza, aí é o que a gente chama de sujeito indeterminado, beleza? Depois a gente tem o sujeito inexistente ou oração sem sujeito. O sujeito inexistente, ele indica 3 coisas para a gente. Fenômenos da natureza. Então, choveu ontem à noite. Alguém realizou a ação de chover? Não, a chuva caiu por ela mesma. Nevou. Na neve caiu por ela mesma, né? Aí a chuva choveu, a neve nevou. Aí é outra história. Mas na nossa oração, choveu ontem à noite, não tem. Tá? Então, verbos expressando o fenômeno da natureza, sujeito inexistente. Quando a gente tem tempo decorrido, faz 10 anos que não a vejo. Quem realiza a ação de fazer 10 anos? O tempo? Não tem ninguém realizando essa ação. Então, a ação acontece por ela mesma. E depois a gente tem, aí por definição, o verbo haver representando existência ou acontecimento. Então, houve um caso de dengue na minha rua. Quem realiza a ação de haver um caso de dengue? A gente não tem um sujeito. Há muitos carros na rua. Quem realiza a ação de haver muitos carros na rua? A gente não tem um sujeito aí. Então, sujeito inexistente, beleza? Lembrando que para aprofundar, vai lá no nosso vídeo sobre sujeito e predicado que tá muito top. Sublinhe o sujeito e identifique o ou os núcleos, depois diga se o sujeito é simples ou composto. Então, bora lá! A festa continuou noite afora. Primeira coisa, quando a gente vai analisar, a gente acha o verbo para perguntar para esse verbo quem realizou essa ação. Então, a festa continuou noite afora. O nosso verbo é continuou, né? O que ou quem continuou noite afora? A festa. A festa é o nosso sujeito e o nosso núcleo vai ser festa, né? Um substantivo que a gente tem representando a ideia principal desse trecho da minha oração. E se o sujeito é simples ou composto? A gente vai fazer um S bem bonitinho. Aí, ficou legal. Tá bom, né, gente? Esse S tá bonitinho. E quando for C, eu faço um Czinho bem bonitinho também. A incrível orquestra volta ao país. De novo, né? Qual que é o verbo? Volta. Quem ou o que volta ao país? A incrível orquestra. A incrível orquestra. Então, vamos pensar aqui. A, artigo. Incrível, adjetivo. Orquestra, substantivo. Dentre essas 3 palavras, qual delas carrega o sentido principal desse trecho da minha oração? Orquestra. Tenho um núcleo só, sujeito simples. Beleza, legal. Patrões e empregados continuam as negociações. Qual é o nosso verbo? Continuam. Quem continuam as negociações? Patrões e empregados. Então, aqui, a gente já não tem mais uma palavra só representando o sujeito, né? A gente não tem mais um substantivo só representando o sujeito. Então, patrões, empregados são os 2 núcleos que a gente tem. Quando a gente tem 2 núcleos, a gente vai ter sujeito composto. Um Czinho bem bonitinho. Deixou rápido o palco o engraçado comediante. Mas e agora? Como assim? O verbo, a oração está começando pelo verbo? A gente tem orações que estão na ordem indireta. Então, para facilitar a sua vida, você pode reescrever essa oração. Então, qual que é o sujeito? Então, vamos lá, vamos organizar essa frase. Qual é o verbo? Deixou. Quem deixou o palco rápido? O engraçado comediante. Então, se a gente fosse colocar na ordem direta, o engraçado comediante deixou o palco rápido. Legal. Então, o engraçado comediante, a gente tem um sujeito. O artigo engraçado, adjetivo, comediante, substantivo. Então, neste caso aqui,
o nosso substantivo vai ser o nosso núcleo. Tem um núcleo só, sujeito simples. Atenção, galera, atenção! Nem sempre o sujeito está no início da minha oração. Então, é sempre muito importante prestar atenção onde ele está, porque senão a pessoa bate o olho e fala, não tem sujeito, ou é oração, sujeito oculto. Então, preste atenção na posição do sujeito na sua oração. Greves e passeatas são formas de luta dos trabalhadores. O aluno geralmente já bate o olho aqui e fala assim, é trabalhadores, porque é uma pessoa, então é sujeito. Peraí, amigo, vamos ver. Então, vamos olhar o verbo. Qual é o verbo? São. O que são formas de luta dos trabalhadores? Greves e passeatas. Greves e passeatas, mas não é uma pessoa, o sujeito tem que ser uma pessoa? Ou se eu falo lá, o sujeito fez isso? Gente, não, tá? Sujeito pode ser também uma coisa, uma situação, em alguns casos até mesmo um verbo, tá? Então, é muito importante saber disso. Sujeito nem sempre é uma pessoa. Greves e passeatas. Então, greves, passeatas são os nossos núcleos. Percebam que eu não estou grifando o E, tá? O E não faz parte do núcleo. Então, eu tenho 2 núcleos, o meu sujeito vai ser composto. O longo desabafo trouxe-lhe alívio. Qual é o meu verbo aqui? Trouxe. O que trouxe-lhe alívio, né? Quem ou o que trouxe-lhe alívio? O longo desabafo. O longo desabafo, então, o artigo, longo adjetivo, desabafo, a essa altura do nosso campeonato, você já sabe que é um substantivo. Substantivo como núcleo, um núcleo só, sujeito simples, perfeito. A psicóloga, o professor e a diretora analisaram o dossiê. Qual é o nosso verbo aqui? Analisaram. Quem analisaram o dossiê? A psicóloga, o professor e a diretora. Legal, beleza. Então, você já sabe que você vai ver as classes gramaticais. Se você já pegou o espírito da coisa, você já entendeu que a gente tem psicóloga, substantivo, professor, substantivo, diretora, substantivo. Então, a gente tem 3 núcleos. Tendo 3 núcleos, a gente tem um substantivo, um sujeito composto. Os 3 cachorrinhos passeavam pela calçada. Oh, que bonitinhos. Qual é o verbo? Passeavam. Quem passeavam pela calçada? Os 3 cachorrinhos. Legal. Ah, beleza. Os artigo 3, numeral, cachorrinhos, substantivo. Bom, cachorrinhos. Ah, mas está no plural, professor. Então, é composto, é mais de um cachorrinho. Não. Então, a gente tem que pensar o quê? Quando eu estou falando de sujeito simples ou composto, eu estou falando de número de núcleos, de palavras, tá? E não a ideia representada. Ah, mas está no plural, vai ser sujeito composto? Não, tá? Então, eu tenho um núcleo só, eu tenho sujeito simples. Todos os professores foram homenageados. Qual é o meu verbo aqui? Foram. Né? Então, quem foram homenageados? Todos os professores. Legal, beleza. Então, aqui eu tenho um substantivo, professores. Professores, mesmo caso que eu falei para vocês, está no plural? Está no plural, representa mais de uma pessoa. Porém, a gente sabe que, agora você já sabe que tem um núcleo só. Se só tem um núcleo, sujeito simples. Beleza. O prefeito e os vereadores se reuniram na Câmara. Reuniram é o meu verbo. Quem se reuniram na Câmara? O prefeito e os vereadores. Show de bola. Então, vamos lá. Você, aluno, já sabe, aluna, já sabe que a gente tem 2 substantivos aqui, prefeito, vereadores. Então, a gente tem 2 substantivos representando 2 núcleos. Quando eu tenho 2 núcleos, o sujeito responde aí na sua casa, ele é
Isso, composto. Muito bem, um Czinho bonitinho. Vamos lá? Então, beleza. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo. Se você tem alguma dúvida sobre esse exercício. Se esse conteúdo te ajudou, me deixa saber. Conta pra mim aqui embaixo nos comentários e indica para os colegas. E você já sabe, se precisar de alguma coisa, é só chamar. Sora, me ajuda!